Olá, o meu nome é João Medeiros e sou investigador do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. A apresentação que se segue, elaborada no âmbito do projeto Blue Tide e que se faz acompanhar de uma breve explicação, tem como propósito elucidar sobre alguns dos principais aspectos ou características da zona intertidal rochosa ou zona entre marés rochosa, no que diz respeito, ponto 1, à distribuição dos organismos que nela vivem, ponto 2, aos principais fatores físico-químicos ou abióticos e biológicos ou bióticos, estes últimos relacionados com a interação que existe entre os organismos, que influenciam a distribuição desses mesmos organismos naquela zona, e ponto 3, as principais pressões ou ameaças a que esta zona entre marés está normalmente sujeita. Os organismos que vivem à superfície das rochas na zona intertidal ou entre marés têm de suportar as variações, por vezes muito acentuadas, de vários fatores ambientais. Estes organismos são sujeitos a dois períodos de imersão, a quando da maré cheia, e de emersão, a quando da maré vazia. Apesar da sujeição desta zona às variações das marés, esta é uma zona que comporta uma grande biodiversidade, e a distribuição e abundância dos organismos ao longo da plataforma rochosa deve-se, sobretudo, à sua capacidade de suportar variações de temperatura, de salinidade, de oxigênio e de umidade, entre outros, durante a maré vazia. Além disso, os organismos têm também de suportar o impacto das ondas, que pode desalojá-los da rocha, limitar-lhes o movimento e influenciar em grande medida as suas dimensões e morfologia. Paralelamente, fatores biológicos como a predação, a competição e a herbivoria também desempenham um papel muito importante na distribuição e abundância dos organismos que colonizam a plataforma rochosa da zona intertidal. Por conseguinte, cada espécie possui na sua distribuição um limite superior e um limite inferior, que na maioria dos casos são independentes dos limites exibidos por outras espécies. Na zona intertidal rochosa, podem ser encontradas inúmeras espécies de macroalgas, bivalves, gastrópodes, anelídeos, equinodermos, esponjas, cnidários e uma grande diversidade de artrópodes, bem como algumas espécies de peixes, em particular nas poças de maré. As poças de maré são resultado da irregularidade da superfície das plataformas rochosas e da retenção de água, a quando a maré baixa, e podem ser vistas como pequenos enclaves da zona inferior do intertidal, localizada imediatamente abaixo do limite da maré baixa. As condições ambientais nas poças de maré são muito diferentes das condições existentes na rocha que está imersa e permite a ocorrência de uma grande diversidade de espécies, como algas, lapas, borriês, mexilhões, anémonas do mar, ouriços do mar e estrelas do mar, muitas vezes diferentes, ou com diferente abundância comparativamente às espécies que ocorrem fora das poças de maré, no mesmo nível vertical. Alguns organismos com maior mobilidade, como peixes, crustáceos e moluscos, podem refugiar-se temporariamente nas poças, durante a descida da maré. A temperatura é um dos fatores físicos que mais afeta as condições ambientais nas poças de maré, devido aos pequenos volumes de água que conservam, estando por isso sujeitas a alterações muito rápidas e amplitudes diárias consideráveis, podendo chegar aos 15 graus Celsius. As frestas existentes nestas plataformas rochosas permitem que alguns organismos encontrem abrigo, protegendo-se, por exemplo, da exposição solar e das variações de temperatura e ou de predadores. Tal como referido anteriormente, vários são os fatores físicos, químicos e biológicos que influenciam a distribuição dos organismos que colonizam a plataforma rochosa da zona intertidal. Aqui, destacam-se alguns desses fatores que assumem um papel determinante no padrão de distribuição destes organismos. A tolerância dos organismos que colonizam a plataforma rochosa na zona intertidal ao desgaste físico, associado à ondulação, constitui um fator limitante à presença de algumas espécies num determinado local. Por outras palavras, o perfil da zona costeira condiciona a presença de alguns organismos e determina a diversidade aí existente. As ondas exercem um efeito mecânico destrutivo com graves repercussões no estabelecimento dos organismos sobre a rocha. Pelo que nas zonas costeiras mais abrigadas é favorecida a estabilidade e por isso aumenta largamente a biodiversidade de flora e fauna existentes num determinado local. A luz solar
é um fator muito importante para a sobrevivência dos organismos que colonizam a zona intertidal, em particular as algas e no que a fotossíntese diz respeito. A fotossíntese é, de uma forma muito simples, o processo pelo qual alguns seres vivos, como as algas, produzem açúcares a partir da energia da luz solar. Por outro lado, a luz solar permite a regulação da temperatura corporal de muitos organismos aqui existentes. Um dos principais problemas associados à intensa exposição à luz solar prende-se com a desnaturação de proteínas essenciais ao metabolismo celular, pelo que muitos dos organismos que colonizam a zona intertidal apresentam estruturas moleculares mais estáveis e menos suscetíveis de serem degradadas pela exposição à luz solar, comparativamente a outros organismos que habitam outros ambientes. A temperatura, na zona intertidal, afetada pela incidência direta do Sol e pela temperatura do ar, é extremamente variável, dependendo da hora do dia e do estado da maré. É comum a temperatura exibir uma amplitude de até 20 graus Celsius num período de tempo tão curto quanto 6 horas. Tais flutuações de temperatura impõem um fator fisiológico substancial nos organismos, nomeadamente sobre a taxa metabólica, como é a capacidade dos organismos se reproduzirem. Esta imposição, ou tensão, ou seja, a maior ou menor capacidade de regulação da temperatura corporal, é determinante na forma como os organismos se distribuem na plataforma rochosa da zona intertidal. As oscilações da salinidade relacionam-se, por um lado, com a evaporação da água do mar durante o período da maré baixa e, por conseguinte, exposição às condições atmosféricas e, por outro lado, com a pluviosidade, que pode reduzir significativamente a salinidade presente no meio. Deste modo, os organismos presentes na zona intertidal possuem uma elevada tolerância a variações de salinidade ou possuem mecanismos de osmorregulação muito eficientes que lhes permite manter o equilíbrio osmótico celular. O azoto e o fósforo são nutrientes limitativos da produção primária levada a cabo, neste caso, pelo fitoplâncton e pelas macroalgas. Variações na disponibilidade destes nutrientes podem ter um impacto direto no crescimento, abundância e diversidade daqueles organismos, alterando o ciclo de nutrientes com efeitos na base da cadeia alimentar que se fazem sentir nos níveis tróficos mais elevados. Apesar destes ecossistemas não dependerem da introdução de matéria orgânica de fontes externas, como fonte de azoto e fósforo, e serem por si mesmos ecossistemas autossustentáveis, muitas atividades humanas têm contribuído para um maior desequilíbrio no balanço daqueles nutrientes na zona costeira, com menor ou maior impacto nas zonas entre marés. A competição pelo alimento e pelo espaço constitui um dos fatores biológicos determinantes na distribuição dos organismos na zona intertidal rochosa. O espaço é efetivamente um dos recursos limitantes na zona entre marés, sendo por isso, talvez, a zona marinha com uma das áreas mais restritas e simultaneamente densamente povoadas, pelo menos nas zonas temperadas. Por conseguinte, a competição pelo espaço entre os organismos que aí habitam é bastante intensa. Alguns organismos desenvolvem estratégias com vista à eliminação dos espécimes vizinhos, por exemplo, crescendo sobre eles, impossibilitando o seu desenvolvimento e o crescimento. Ainda, a competição por recursos alimentares pode levar à exclusão de espécies menos competitivas. A experiência de Connell, datada de 1961, é um exemplo claro da competição pelo espaço na zona intertidal rochosa. A experiência incidiu sobre duas espécies de cracas, semibalanos balanoides e tamalos estelados, que competem entre si pelo espaço, a ocupar no substrato rochoso. A primeira, uma espécie de craca maior, domina a zona inferior da rocha, enquanto a segunda ocupa uma zona superior imediatamente acima da primeira. As larvas de ambas as espécies têm a capacidade de se instalar e de se fixar numa faixa vertical mais ampla do que a zona ocupada pelos adultos. No entanto, a presença de semibalanos balanoides impede o crescimento e a sobrevivência de tamalos estelados na zona inferior. Por outro lado, esta última é mais tolerante à dessecação física causada pela exposição ao ar durante a maré baixa, enquanto semibalanos balanoides é menos tolerante. A presença de tamalos estelados na zona inferior é nitidamente condicionada pela presença de semibalanos balanoides. Esta experiência evidenciou a importância dos fatores bióticos como a competição,
na distribuição e abundância dos organismos na zona intertidal rochosa. O limite inferior da distribuição para estas espécies de cracas é determinado principalmente pelas interações competitivas entre elas. Em contraste, o limite superior da sua distribuição é frequentemente limitado por fatores físicos, como as exposições ao ar durante a maré baixa. A predação atua como um mecanismo regulador da biodiversidade na medida em que é essencial para o equilíbrio entre as populações de predadores e de presas, assim como na regulação da abundância de organismos sésseis, evitando a dominância de uma determinada espécie sobre as outras. Claro está que muitas espécies desenvolvem estratégias para evitarem serem predadas, como, por exemplo, a existência de conchas que protegem os organismos, inclusive da predação. A imagem que acompanha o presente slide evidencia marcas de predação nos percebes, provavelmente perpetradas por algumas espécies de peixes. O resultado de uma experiência manipulativa realizada no litoral rochoso alentejano, num nível médio da zona entre marés, dominado por cracas e por lapas, e onde mexilhões do género mitilos ocorrem sobretudo em frestas, evidenciou a importância da predação, possivelmente por peixes, como sargos do género diplodos e outros animais, na distribuição e abundância de mexilhões e algas. Poucos meses após ter sido colocada uma rede metálica com tampa sobre a rocha, esta encontrou-se coberta por mexilhões, e estes por algas verdes do género uva e outras algas moles. Assim, os mexilhões ocupam o espaço disponível ou não, fixando-se à rocha, ou a cracas e ou lapas. Crescem, e sobre estes as algas fixam-se e também crescem, afetando assim as cracas e as lapas que primeiramente colonizavam o espaço. Uma vez que a estrutura em rede protege os mexilhões e as algas de potenciais predadores como peixes, caranguejos e estrelas do mar, estas tornam-se mais abundantes. A herbivoria é determinante na distribuição e abundância de muitas espécies de algas, sendo a sua morfologia, estrutura e habilidade competitiva comumente uma função direta da predação por invertebrados e peixes. Apesar de serem influenciadas pela competição com outros organismos epibentónicos e perturbações físicas, diversas experiências envolvidas na zona intertidal rochosa têm demonstrado que o controle dos herbívoros sobre a comunidade algal é determinante na maioria dos casos. As imagens constantes do presente slide são um claro exemplo dos efeitos da redução da presença de herbívoros, como as lapas, com resultados claros na recuperação do coberto algal. Nesta experiência, pode verificar-se que após o condicionamento da entrada das lapas na área delimitada, as algas permitiram-se instalar e crescer, cobrindo quase a totalidade da área delimitada. O efeito da crescente pressão humana nos ecossistemas marinhos tem gerado uma alarmante destruição dos habitats e da sua biodiversidade associada, com consequências graves, quer a nível ecológico, quer a nível socioeconómico. As zonas intertidais rochosas não são exceção, e várias são as expressões e ou ameaças a que estas zonas estão sujeitas, destacando-se a subexploração dos recursos marinhos, por exemplo, para consumo humano, a poluição, com enfoque na presença de lixo marinho, até porque muitas destas zonas são adjacentes a praias e ou áreas de veraneio, ou são por si mesmas áreas de veraneio. O pisoteio excessivo, com a consequente destruição do habitat, e as alterações climáticas, com efeitos cada vez mais notórios, ainda que estes efeitos na zona intertidal sejam complexos e variados. A subida do nível médio do mar fará com que a zona intertidal se desloque mais para o interior. Pode levar à perda de habitat para muitas espécies e o aumento da temperatura da água do mar poderá alterar o padrão de distribuição das espécies. As alterações climáticas podem ainda afetar a qualidade da água e a disponibilidade de nutrientes, com potenciais consequências na sobrevivência das espécies na zona intertidal. A frequência e a intensidade dos eventos extremos, como as tempestades e as ondas de calor, podem ter impactos significativos nesta zona. A zona entre marés rochosa é um ecossistema com uma elevada riqueza específica, constituindo o habitat de muitas espécies de animais e de algas. São zonas muito produtivas, fornecendo alimento a vários organismos e proporcionando refúgio. Para algumas espécies marinhas, esta zona funciona ainda como zona de nursery, ou berçário, onde normalmente são depositados os ovos e se desenvolvem as crias, mais protegidas,
de potenciais predadores. Sendo uma zona de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, constitui uma barreira natural da linha de costa que ajuda a protegê-la da erosão e das tempestades. É por isso um ambiente dinâmico e desafiador para as espécies que a habitam. Finalmente, são de referir algumas notas no que respeita à preservação da zona entre marés e que todos nós temos responsabilidade sobre. Ao visitar estes ecossistemas, deverá evitar remover os organismos, optando sempre pelo registro fotográfico como recordação. Deverá evitar o pisoteio excessivo e, não menos importante, deverá passar a mensagem da importância desta zona e de como preservá-la. Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas consultando o site e as redes sociais do projeto Blue Tide ou enviar um e-mail para o endereço bluetide.project@gmail.com. Muito obrigado.